Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvor e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. No tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Estrela da desta vida, quando a morte a teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito
essa paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Glórias a Deus. Queremos desejar para você que já está aí conosco uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com você nesta noite maravilhosa de bênção para a nossa vida. Você que está aí na audiência, já pedimos que você vai compartilhando essa live e vá nos ajudando a nós fazermos esse anúncio da live, né? Você que está aí ligado aí conosco, né? Que tem nos acompanhado nas redes sociais, nós lhe pedimos que nos ajude aí fazendo esse pedido aí que eu estou fazendo para você, que você venha compartilhar, né? E venha também nos ajudar nessa programação aí e nos falando como é que está o retorno, como é que você está nos ouvindo e como é que está chegando o som aí na sua casa, como é que tem chegado aí, se nós temos chegado com uma limpeza aí no som, se você está nos ouvindo. Nós vamos dar início, né, na programação, como de costume, com uma oração, iniciando, né, com uma oração. E se por um acaso não abrir o link da programação que você enviar para os seus amigos, você diz para eles entrarem lá no nosso na nossa rede social mesmo, e ir na foto ali que vai estar em vermelho e clicar em cima da foto, que aí vai estar abrindo ao vivo. Muitas vezes o link está dando erro, eu não sei o que está acontecendo, mas eu tenho visto que o link anda dando erro. Aí você explique que é dessa forma que nós estaremos aí fazendo, né, com esse trabalho aí. Mas nós já temos alguns irmãos aí que estão nos acompanhando aqui. O irmão Diego Henrique, né, ele diz boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, irmão Diogo, que Deus abençoe a sua vida e muito obrigado por estar nos acompanhando aí. Também está conosco o Frank, o meu irmão, e está conosco a irmã Helena Soares, né, que Deus abençoe a irmã, juntamente com seu esposo, né, Carlos, né, que Deus abençoe esta família também, juntamente com seus filhos, né, que Deus seja grande nas suas vidas, né. Está aqui a irmã Helena já conversando aqui conosco. Ela diz: a paz do Senhor, meus irmãos. Muito obrigado, irmã, pela sua participação. Também está conosco a irmã Vanessa Ferreira. Ela está nos assistindo. Deus abençoe a sua vida e também a sua família. Que Deus lhe conceda, né, o desejo do coração aí. E nós desejamos para cada um que está aí na audiência que Deus venha retribuir em dobro aí por você nos acompanhar, por você estar nos ajudando nesta obra. Nós sabemos, né, que o nosso intuito é alcançar, né, vocês que estão nos ouvindo. Então nós estamos aí, por isso que nós pedimos para compartilhar, para
para fazer este movimento para que mais pessoas venham estar conosco durante esta live. Nós vamos estar abrindo com uma oração pela sua vida e pela sua família. E no tocante aí da programação, você pode estar colocando aí, se você quer uma oração ou se você quer deixar uma palavra, se você quer algo que você queira aí um comentário, queira nos fazer uma pergunta ou até mesmo nos dar uma sugestão de tema. Se você quer saber sobre algum tema, geralmente nos perguntam várias coisas, né? Nos perguntam a respeito dos tempos findouros, nos perguntam muitas vezes sobre casamento, sobre namoro cristão, nos perguntam às vezes sobre conduta do cristão, nos perguntam muitas vezes sobre as línguas estranhas, sobre o Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo. Muitas vezes também nos perguntam, né, sobre a Trindade, né, sobre essa doutrina da Trindade, né, muitas vezes da doutrina da salvação. Nós tivemos falando sobre a doutrina da salvação e também sobre a justificação. E hoje nós vamos estar tratando sobre o culto que agrada a Deus. Então, hoje o tema não diferenciado dos outros dias, o tema está verdadeiramente interessante para nós, para você que já é cristão e também para você que, quem sabe, ainda não é um cristão, mas está aí candidato a conhecer pelo menos da fé cristã, né? Nós temos, você sabe, né? A maioria dos irmãos que estão aqui na live tem nos acompanhado, né? Lá na Rádio Kairos FM, todo sábado às 16 horas nós iniciamos a programação. E lá nós também temos esta programação aí para nós estarmos divulgando, né, a obra do Senhor. Também nós temos um trabalho nos domingos, né, de evangelizar a cidade de Uruguaiana, né? Nós temos aí os irmãos valentes, né, que estão nos ajudando nesta obra, né? Nós temos ali o irmão Adão Melo e a sua esposa, né, irmã Terezinha. Nós temos ali o irmão Edson Rocha, né, e a sua esposa, a irmã Luciana. E também tem a família do irmão Ziel, né, juntamente com a sua esposa, Maela, e seus dois filhos que eles estão ajudando. E também o seu filho agora mais novo, né, que é o Emanuel, né. Nós temos que é filho porque está namorando com a filha do irmão Oziel, né. Então já é parte da família do irmão Ziel. E estão nos ajudando ali, né. Também a mãe do irmão Ziel, né, a avó, que nós chamamos também, faz parte, né, sempre que pode estar junto. E também está conosco ali muitas das vezes o irmão Samuel, né, que é irmão do irmão Ziel. Então nós temos um grande pessoal ali que está ali nos ajudando, né, a fazer esta grande obra. Então nós estaremos iniciando com essa oração. Também está a irmã Helena, que está aqui na audiência, também está conosco juntamente com seu esposo. E estamos aí nesta grande obra. Então, o irmão Leandro que faça essa oração de abertura e depois nós vamos seguindo a programação aí conforme nós temos feito, né? Glória a Deus. A paz do Senhor, cumprimento a todos os nossos irmãos que estão na escuta, né? Estamos aqui mais uma vez, irmãos, fazendo esta live, né, a respeito de assuntos que são muito importantes para o cristão. Nós estávamos falando sobre os 5 pontos, né, os 5 pilares da reforma, e o último deles é somente a glória a Deus, né? E nós decidimos fazer um estudo sobre o culto, o verdadeiro culto, né? A glória que é devida a Deus. E nós vamos aqui estar transmitindo aquilo que a gente, do conhecimento que nós temos a respeito desse assunto. E os irmãos quiserem interagir conosco, tem toda a liberdade. Vamos orar então, irmãos. Senhor amado, eterno Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Que Teu Espírito Santo esteja em nós, Senhor,
nos dando sabedoria, entendimento, compreensão da Tua palavra, e que possamos transmitir, Senhor, segundo a Tua vontade. Sabemos que a Tua palavra, ela, quando sai da Tua boca, ela não volta vazia. Antes ela faz aquilo que Te apraz, Senhor. Por isso entregamos tudo em Tuas mãos. A cada um, Senhor, que está assistindo e aqueles que porventura irão assistir também. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, né? Estamos aí com mais uma live, né? E você que está aí na audiência vai ser abençoado por Deus através das nossas vidas, né? Deus tem um grande propósito com você que está aí. Não é em vão que o Senhor nos move, né? A nós fazermos essa live aí. É um pouco improvisado, agora nós estamos um pouco melhor, né? Mas ainda temos bastante improviso aí de fio. Você vai ver na live aí, fio para todos os lados aí. Mas é assim mesmo. Primeiro nós iniciamos, né? Iniciamos ali na loja do irmão Leandro com um pouco de recurso. Agora já estamos com um pouquinho mais de recursos aí. E Deus tem nos dado vitória sobre essa parte, né? Então, você que está aí na live, né? Vai compartilhando, assim como fez a irmã Karine, que comentou boa noite, a paz do Senhor na audiência, e com a irmã Rúbia, que são nossos maiores apoiadores, né? A nossa família, né? Se nós não conseguirmos apoio da nossa família, né? Nós temos que muitas vezes rever, né, a nossa vida e ver se nós estamos coerentes com o que estamos pregando, né? Então está ali também o meu irmão, né, o Frank Ramírez, boa noite, a paz do Senhor Jesus, né? Quero mandar um abraço pro meu irmão, para minha cunhada Kátia, né, que está na audiência, e também a minha sobrinha Franciele, né, também o meu sobrinho William, né, que o nosso desejo é que o Senhor Jesus alcance esses corações, né, da minha sobrinha Franciele e também do meu sobrinho William, né, que Deus venha interagir, né, no seu íntimo e que eles venham conhecer um Deus que pode transformar a vida deles, né? Embora muitas vezes nós não conhecemos, não entendemos, mas Ele já está agindo, né, em nosso favor. Nós vamos dar início à nossa programação aqui. O irmão já está com um tema ali em mãos ali, certinho ali. E você vai, se porventura aí tiver uma caneta, um lápis, algo, vai anotando e vai anotando as suas dúvidas também. De repente você tem algumas dúvidas e aparecerá dúvidas referente ao tema que nós vamos estar falando, e você pode estar ali continuamente nos interrogando aí pela caixinha de mensagem. Aí você pode estar perguntando, estar interagindo, até mesmo discordando, né? Outro dia nós estávamos falando sobre a doutrina da eleição e aconteceu que um jovem ele estava discordando, né, do que nós estávamos falando, e inteiramente correto, né? Se você discorda, você pode estar ali. Ele nos fez uma pergunta e nos fez outra pergunta e nós respondemos. E eu creio que foi uma bênção, né? Que ele pôde entender o que significava a doutrina da eleição. E se você tem alguma dúvida acerca de alguma doutrina bíblica, nós podemos, quem sabe, né? Nós não somos o dono da verdade e nem o sabedor de tudo, mas nós estamos caminhando, né, para conhecer mais de Deus, e nessa caminhada aí, quem sabe nós estamos um pouco mais adiantado que você que está ouvindo, ou talvez não também, mas nós podemos, quem sabe, sanar alguma dúvida sua ou lhe ajudar, né, encaminhar para que você consiga entender, né, essas doutrinas que muitas vezes parecem complicadas, tipo a doutrina da Trindade, né? Quando nós vamos estudar ou alguém nos aplica, ela nos ensina, nós criamos ali às vezes na nossa cabeça um conflito ali, porque parece que as palavras estão se confrontando ali, né? Se divergindo, né? Mas na verdade elas estão se concordando, e um simples ajuda ali pode ajudar você a entender algo que pode valer por toda a sua vida, né? E porque as palavras que o Senhor tem, toda a palavra é divinamente inspirada. Tudo que você encontrar na Bíblia, ela tem uma função, ela tem um efeito a fazer na nossa vida. Então eu vou fazer o último comentário aqui do irmão, do pastor José Fagundes, né? Entrou aqui na live e ele diz: bênção de Deus. Muito obrigado, meu irmão, pastor José Fagundes, né, pelo apoio, né, tanto aqui na live quanto
no rádio lá na Kairos. Muito obrigado aí, que Deus abençoe o seu ministério e também aí o seu local, aí a sua igreja, né? Os seus membros, seus obreiros, né? Que venham a ser bênção aí para vocês e que Deus venha prosperar a vida de vocês espiritualmente, né? As bênçãos de Deus que nós buscamos são espirituais, né? Elas não têm preço, elas não têm como ser compradas e elas não têm como serem roubadas, né? Essas são as bênçãos que nós corremos atrás. E as outras bênçãos, né, as materiais, o Senhor diz que acrescentaria para nós, né? Que as bênçãos correriam atrás de nós, né? Então, nós estamos debaixo da ordenança de Cristo e esperamos que as bênçãos do Senhor nos corram atrás, né? A palavra do Senhor diz que aquele que faz tudo correto, né, conforme o que a lei do Senhor manda, as bênçãos correrão atrás deles, né? Então nós estamos aqui, vamos iniciar com o estudo ali com o irmão Leandro, né? Acabei nem dando a paz do Senhor ali pro irmão Leandro, acabei falando pro irmão Leandro já fazer a oração rápido ali, né? Mas agora eu vou cumprimentar o irmão Leandro aí. A paz do Senhor, irmão Leandro. Pode iniciar com o seu estudo aí e deixe-nos aí um estudo, início, né? Uma introdução aí para os nossos ouvintes aí, os irmãos que estão interagindo. E vá anotando, vá comentando aí para que nossa live suba, né? E nós possamos alcançar mais pessoas. Do que é cultuar o verdadeiro Deus, né? O verdadeiro culto que Deus recebe, né? Muitas vezes nós criamos em nosso entendimento uma maneira de cultuar a Deus, né? Mas Deus, ele deixou escrito, deixou para nós já revelado, né? Como ele quer ser cultuado. E muitas vezes, se nós formos olhar o povo de Israel, né? O povo, quando prestava o culto a Deus, fazia o seu sacrifício, e teve certas ocasiões que Deus não recebia, né? Não recebia o culto porque eles estavam em desobediência. E Deus, esse Deus, irmãos, lá do passado, ele não mudou, ele é o mesmo. E ele quer ser cultuado da maneira correta, né? A Bíblia nos diz que os olhos do Senhor procuram os verdadeiros adoradores. Então, irmão, existe os verdadeiros porque tem os falsos, né? E em qual situação nós estamos encaixados, né? Será que nós estamos sendo verdadeiros adoradores, que estamos buscando Ele em espírito e em verdade, ou nós estamos fazendo um culto onde Ele está sentindo, não está recebendo, né? E existem muitos entendimentos, né? Formação de opiniões a respeito do culto a Deus. Mas verdadeiramente, irmãos, pelo que nós conhecemos e buscamos, Deus só recebe o culto se passar pelo crivo da palavra, né? Daquela forma que foi dita, Deus recebe o nosso culto. E também um assunto que é importante, irmãos, que também Deus, ele não dá culto para ninguém. Muitas vezes nós vemos nas igrejas, né, pessoas orando, né, no início do culto, pedindo para que Deus dê um culto abençoado para nós. Deus é Ele que recebe o culto, não é Deus que nos cultua. Eu sempre digo, irmãos, que quando nós criamos um Deus segundo o nosso entendimento, aí nós estamos já cometendo o pecado da idolatria, né? Pois nós estamos formando, limitando e muitas vezes humanizando Deus, né? Mas vou dar essa breve introdução e logo após já estaremos entrando no que a Bíblia nos diz. Glórias a Deus aí pela introdução muito eficaz aí do irmão Leandro. E é verdadeiramente isso, né? Muitas vezes eu falo por mim mesmo, né?
Muitas vezes nós chegamos num culto e muitas vezes não é nos ensinado, né? Que nós vamos ali prestar um culto a Deus, né? Nós não vamos ali receber nada, né? O nosso intuito ali não é receber o culto, né? Então muitas vezes nós olhamos ali os cantores, né? Olhamos os pregadores, olhamos as pessoas e falamos assim, né? O culto não estava bom para mim, mas o culto quem vai levar é nós mesmos, né? Cada um que está ali dentro de um compartimento, né? Dentro de um local, né? Dentro de uma estrutura que seja uma igreja, né? Seja uma comunidade cristã, nós não estamos ali, né? Como participantes de um clube, né? Nós estamos ali levando o nosso culto até Deus, né? Nós vamos ali com as nossas ofertas, nós estamos também prestando graças a Deus, honras a Deus, né? E com a nossa vida, nós vamos ali estar no culto, prestando um culto racional a Deus. Então, o culto ele é inteiramente racional, né? No que passar da racionalidade, ele não está sendo prestado para Deus, né? Nós temos o entendimento, né? Que o Senhor nos deu já o entendimento, nos deu a inteligência, a forma de nós trabalhar, de nós pensar, já nos fez seres pensantes, né? O que nos diferencia dos animais é que nós temos uma consciência, nós temos um pensamento, nós temos uma inteligência para assim determinar e fazer várias coisas. E uma delas é prestar cultos a Deus, né? Então nós não vamos ali prestar um culto, uma honraria para o homem, nada. Nós vamos ali prestar o culto que seja agradável ao Senhor. Então o culto ele não tem obrigação de ser agradável a mim, mas mesmo assim o culto ele tem características, né? O irmão Leandro vai estar aí falando daqui a pouco. Ele tem características, né, que são determinadas pela Bíblia, né? Uma liturgia, né, bíblica, né, para acontecer nos cultos, né? Então o culto ele tem que ter ordem e decência. Então o culto tem que ser direcionado inteiramente a Jesus Cristo, tem que ser cristocêntrico, né? Ele tem que ser baseado nas leis do Senhor e ele tem que estar sempre com os louvores também que falem a respeito de Jesus, que sejam centrado em Jesus, né? Não é muitas vezes o que nós observamos em alguns louvores aí que parecem muito mais algo secular, né? Algo que não produz nada de Deus ali, não está reproduzindo nada do que é Deus. E nós tendo esse entendimento, né, essa inteligência que o Senhor nos deu, tanto para escrever letras que muitas vezes podem ser inspiradas pelo Espírito Santo na nossa vida, ele também nos dá inteligência para nós observarmos, né? Nós vemos, né, durante os dias e muitos acontecimentos, que muitas pessoas pedem um dom somente para Deus, né? Eles pedem o dom e geralmente eles pedem o dom de falar em línguas, né? Ou glossolalia, depende da forma que você quiser classificar. E muitas vezes é pedido esse dom aí ferrenhamente, né? E esquecem, né, dos demais dons que estão ali na Bíblia, na mesma fileira deste dom, né? Que é o dom de discernimento, o dom de profecia, o dom de interpretar, né? Então são vários outros dons que nós acabamos esquecendo, porque não é muitas vezes ensinado corretamente, né? Então hoje nós vamos estar aqui falando sobre o culto que agrada a Deus, né? O formato do culto e a forma do culto e o que é culto. Nós vamos estar definindo aqui. Tem mais participação aqui. A Kátia Ramires, a minha cunhada, né? Ela diz: boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Estou na escuta. Muito obrigado pelo apoio. Deus abençoe cada um aí. Deixe seu nome para a oração final aí. Deixe seu pedido de oração, que nós estaremos orando antes de encerrar a live em favor aí dessas causas que quem sabe estão trancadas na sua vida, ou quem sabe você está enfermo. Nós não conhecemos a sua vida, mas o Espírito Santo, aquele que habita em nós e que também habita em você, ele que está no meio
desta live, ele pode muito bem estar aí alcançando a sua vida aí, tirando mágoas, quebrando os julgos, quebrando as correntes, né, de te libertando de algo. Basta você ter fé e você dar um passo, né, de fé para o lado do Senhor. Então o irmão vai continuar ali com o estudo e em seguida a gente já volta com mais é, com mais comentários aqui. O irmão Leandro vai estar ali então iniciando, né, propriamente dito, e você não deixe de marcar um amigo, de chamar alguém na live, mandar o nosso contato ali, nós estaremos aí disposto a estar dialogando com você. Glória a Deus. O culto a Deus, irmãos, nós aprendemos, né, que ele tem que ser teocêntrico, né? Deus é o centro de todo culto. E também ele tem que ter ordem e reverência, que inclui o louvor, a oração e a leitura da Bíblia. E irmãos, o culto, em primeiro lugar, ele tem que ser o centro de tudo é Cristo, né? É Deus. E o que a gente vê muitas vezes, né? Muitas honrarias, muitas lisonjas, né? As pessoas chegam ali, gastam às vezes meia hora de cumprimentos e honrarias para homens, mas se esquecem muitas vezes, eles esquecem que o culto, que o centro de nós estarmos ali, a intenção de nós estarmos ali é cultuar o Deus vivo, né, irmãos? Então nós não devemos perder esta essência, este principal entendimento que o culto é direcionado totalmente a Deus, né? Por isso que é um dos pilares, né, da reforma, que é somente a Deus a glória, né? Então é necessário, irmãos, darmos toda a honra, toda a glória a Deus. E por que nós devemos fazer isso, irmãos? Qual é a intenção? Será que é porque Deus, eu estou indo lá na igreja para que Deus me alcance um pedido, uma cura, né? Me presentei com algo mais do que já foi feito, que é a salvação, né? Muitas vezes a gente vai na igreja, eu vou lá na igreja hoje, no domingo, porque eu quero passar o resto da semana abençoado, que Deus vai ter que me abençoar se eu ir na igreja, né? Então já estamos indo já com uma intenção errada de receber algo, né? De receber algo a mais da parte de Deus, né? Mas irmãos, será que a prosperidade ela vai servir sempre de bênção em nossas vidas, né? Será que os recursos que a gente pede para Deus, as bênçãos materiais, será que isso não vai nos afastar da presença de Deus? Muitas vezes a Bíblia nos diz, irmãos, que a gente pede e pede mal, porque nós pedimos para os nossos próprios deleites. Então, se nós irmos para buscar simplesmente receber algo de Deus para gastar conosco, né, irmãos, somente para os nossos deleites, certamente não vamos receber, porque a Bíblia também nos diz que nós pedimos mal, né? Mas Deus, conhecendo o nosso coração, Ele nos dá segundo aquilo que nós necessitamos. E às vezes a gente fica até bravo, né? Ah, mas Deus não está ouvindo minha oração. Muitas vezes Deus está nos preservando de uma destruição, né? E às vezes a gente olha para o ímpio, né? Ah, mas o ímpio prospera e ele não teme a Deus, né? Mas a Bíblia diz, irmãos, que a destruição deles é certa, né? Então Deus sabe como tratar os seus filhos. E o motivo de nós irmos cultuar a Deus é agradecer pelo que Ele fez por nós. Ele não precisa fazer algo a mais para que nós possamos ser grato a Deus. Somente nós somos gratos principalmente
pela, pelo que ele fez lá na cruz. Então, irmãos, esse é um dos requisitos, né? Mas o que Deus fez por nós, irmãos? Vamos ler lá em Isaías 64, 6. Glória a Deus. Isaías, que diz assim: pois todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. E não há quem invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondeste de nós o teu rosto e nos consumiste por causa das nossas iniquidades. Irmãos, nós adoramos a Deus porque de nós não temos nada, né? Aqui Isaías está falando, né, que as nossas obras, tudo aquilo que nós fizermos, não vai impressionar Deus. Muitos dizem, eu vou ajudar, eu vou fazer alguma coisa em favor do necessitado, em favor do órfão, em favor das crianças, porque aí Deus vai ficar me devendo uma bênção. Mas não é assim que funciona, irmãos. A Bíblia diz que tudo foi feito por Deus, tudo é dele, né? E se tudo é dele, ele não deve nada para nós. Então, por isso, irmãos, que nós devemos adorar esse Deus. E Isaías 42, 8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois não concedo a minha glória a mais ninguém, nem o meu louvor a nenhum ídolo. Então, se nós formos analisar, irmãos, Deus está dizendo aqui que Ele é o Senhor e Ele não reparte a glória dele com ninguém. Não adianta, irmãos, nós irmos no culto e ali nós cantar, né, louvores que são antropocêntricos, né, que é o homem no centro das atenção. E nós cantarmos e ali nos alegrarmos ali, como fizeram o povo lá no deserto, que fizeram um bezerro de ouro e ali eles dançavam e cantavam, né, para si e para os ídolos. E isso aí, irmãos, é abominação. Muitas vezes nós tiramos Deus do centro do culto e Deus muitas vezes não está ali naquele culto. Então devemos ter um cuidado, irmãos, para que nós não venhamos ter essa atitude diante de Deus. E eu sempre digo, irmãos, para nós adorarmos a Deus como Ele é, nós devemos conhecer a sua palavra. O salmista, ele disse: te adorarei com inteireza de coração quando eu conhecer, guardar os teus mandamentos. Então, quando nós guardamos a palavra do Senhor em nosso coração, aí nós podemos dizer que Deus está recebendo o nosso louvor. E tudo é direcionado para Ele. Então, irmãos, esse é um dos requisitos do culto a Deus. A adoração somente a Ele. Ele não reparte a sua glória com ninguém. Amém. Glórias a Deus aí pela definição que o irmão Leandro nos deixou aí, né? Referente ao culto, né? Quem sabe você não sabia, né, de alguns aspectos do culto direcionado a Deus, né? Teocêntrico ou cristocêntrico, né? Quando nós falamos cristocêntrico, estamos colocando, né, Cristo, né, que também é Deus, em primeiro lugar ou no centro, né? Nós temos, né, cultos, né, que não são direcionados a Deus. Aí, quem sabe você pode me perguntar aí, né, irmãos? Como assim, irmão? Um culto que é numa igreja, que tem um nome, que diz ali que é evangélico, mas não é direcionado a Deus? Exatamente isso, meu irmão.
Existem cultos que são direcionados ao homem, né? Existem cultos que são direcionados muitas vezes à competição entre próprias pessoas, membros ali. E existem cultos direcionados às pessoas, né? Que nem muitas vezes acaba, né, acontecendo, né? Quando tem alguém, algum aniversariante, né, ou alguém de lisonja, né, no meio do público ali, muitas vezes, né, o culto fica direcionado àquele aniversário, àquela pessoa ali, e muitas vezes é gasto mais de 30, 40, 50 minutos do culto prestando homenagens, né? E aonde é que fica Deus nessa história, né? Muitas vezes nós fizemos isso por não conhecer, né, meu irmão? Nós não estamos aqui condenando, né, as pessoas que erram dessa forma. Nós estamos aqui trazendo uma informação para você estar, né, por dentro, para você não errar, né? Porque a partir do momento em que nós estamos falando a verdade a você e você querer fazer errado, né, você não vai ser mais inocente. E a palavra do Senhor diz que ele não tem, né, aquele que erra por inocente, né? O Senhor, ele vai chegar um dia e a palavra do Senhor diz ali que todas as obras serão expostas, né? E prestar o culto para Deus é uma obra. Nós devemos fazer, né, com zelo, né? Estamos aqui, alguns irmãos que estão aí ao vivo conosco aqui, né? O irmão Adão Vaz, né? Um grande abraço para o nosso irmão guitarreiro Adão aí com a sua esposa, irmã Terezinha. Um grande abraço para esse casal abençoado aí que Deus tem colocado junto conosco, né? Eles são uns dos mais antigos junto conosco ali. Então nós temos também muito que aprender aí com esses irmãos, né? Que tem mais experiência conosco e nós reconhecemos esses irmãos aí que também nos ajudam na evangelização aí, né? O irmão Adão com seu louvor, com a sua direção, se precisar, né? E com a pregação, né? Se precisar, ele está preparado para o que precisar, né? E também está conosco aqui o irmão Henrique Falcão. Ele diz: a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. A paz do Senhor, irmão Henrique. Deus abençoe a sua vida e juntamente com a sua família. Também aqui está o irmão Gemenson Carlos, o esposo da irmã Helena Soares. Ela diz aqui: oi, aqui é o Jonatas, filho do irmão Carlos. O Jonatas está aprendendo com os irmãos, glória a Deus, diz a irmã Helena. E também o irmão Carlos ali, o Jonatas, né, participando pelo pela rede social do irmão Carlos ali, ó. Muito bom o jovem, já nem é jovem, né? Uma criança ali com o intuito de aprender, né? Então, estamos aí ensinando, né, gerações, né? Como nós sempre costumamos dizer, né? Se nós falhar nesta geração, né? O que será dessa geração, né? Se nós, como cristão, não levarmos a verdadeira mensagem para este povo, né, que está perecendo. E a palavra do Senhor, ela nos diz, né, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E nós estamos aqui, né, disposto a levar até você uma mensagem de Deus aí verdadeira e bíblica, né, e centrada em Cristo. E o irmão Henrique aqui dá um feedback que ele diz que está um pouco baixo o som. Agora eu dei mais volume aqui, mas você vai nos dizendo como é que está aí, se está melhor, se está ficando baixo, se está ficando alto, para nós nos acompanhar aí bem, né? Para você estar nos dando esse feedback. Muito obrigado você que está na live aí, está chegando agora, melhorou o som, como é que está? Está também conosco a minha sogra, né, Eliane Jaques, mãe da minha esposa, né, que teve passando por uma cirurgia, né, mas que Deus teve misericórdia da sua vida e tudo correu bem, né, e nós estamos aí felizes pelo resultado que Deus concedeu, né, através das mãos dos médicos, e que Deus venha dar plena recuperação para minha sogra, que Deus abençoe também seu filho Frederico, meu cunhado, e também a sua mãe, irmã de Lourdes, né? Que Deus abençoe aí a avó da Karine e também toda a sua família aí. Estamos então, vamos continuar com o estudo ali. O irmão já está com seu material ali exposto. Então vamos
entrar ali mais uma vez com o estudo ali. Glória a Deus, irmãos. Então nós vemos que o culto ele tem que ser teocêntrico, né? Ele tem que ter ordem e reverência na realização do culto, né? E imagina, irmãos, que a gente sempre, eu sempre aprendi, né? Os pastores mais antigos, eles sempre ensinavam a gente, né? De chegar no horário. Nós tínhamos o costume de fazer meia hora de oração antes do culto. E começava o culto, né? Louvor, hino da harpa. E também era ensinado, né? Que os irmãos não levantassem dos bancos, né? Para ir no banheiro, tomar água, isso que fizesse tudo em casa. E isso era ensinado ali naquele tempo. E a gente pegou por costume, por hábito, né, irmãos, de sentar no banco ali e ali ficar até o término do culto, que também faz parte de um sinal de reverência. Não que seja proibido, né, que em último caso a gente levanta e vai no banheiro e vai tomar água, né, mas a gente foi ensinado dessa forma. Irmãos, então, em 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Hoje em dia, com muitos costumes, muitas culturas que foram entrando ali na igreja, né? E as pessoas às vezes não têm um entendimento do que estão praticando, do que estão fazendo, né? Será que algumas atitudes que nós tomamos está glorificando a Deus? Sendo que a Bíblia diz assim, quer comais, quer bebais, né? Façai qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então aqui está nos dizendo que comer e beber é uma coisa que é praticamente espontâneo, natural, né? A gente tem um horário, tem o hábito de se alimentar, de beber água, né? E tudo isso, irmão, se aquilo é o básico que nós fizemos, né? Tem que ser para a glória de Deus. Se o básico nós temos que fazer para a glória de Deus, quanto mais aquilo que é mais importante, né? Então, tudo que nós formos fazer, irmãos, tem que glorificar o nome de Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos honrar, né? Honrar os patrão, honrar os senhores, como diz na Bíblia, né? A Bíblia diz que nós não devemos honrar somente os senhores bons, mas sim os maus, né? Para que o nome de Deus seja glorificado. Mas em qual situação, irmãos, as pessoas vão, mesmo maltratando o crente, né? Mesmo maltratando aquele que serve a Deus, ele vai ter uma atitude que vai glorificar Deus, que vai cultuar Deus. Por quê? Porque aquela pessoa que vai estar ali maltratando, né, fazendo tendo uma atitude má, ele vai dizer, ele vai pensar entre ele, né, mas eu maltrato essa pessoa e essa pessoa não reage negativo, né? Ele, pelo contrário, ele me abençoa, ele ora por mim, né? Ele me cumprimenta, e isso, irmãos, isso é trazer a glória a Deus, né? Isso glorifica o nome de Deus. Então esse versículo nos diz, quer comais, quer bebais, façais para que, ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então isso faz parte, irmãos, do culto, né? Então, eu quero dizer para os irmãos que quando nós vamos na igreja, nos reunimos ali, todos nós, né? A igreja de Cristo vai cultuar a Deus ali. Mas na rua, lá na nossa casa, lá com o nosso vizinho, ali é o verdadeiro culto. Porque ali, irmãos, nós estamos glorificando a Deus, fazendo aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele nos mandou. Então nós devemos ser pessoas justas, honestas e santas, né? E nisso nós glorificamos a Deus. E nisso, irmãos, pois
lá em Malaquias 3, né, que diz que nos últimos dias haveria diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Então, os que servem a Deus glorificam o seu nome, né? Então, irmãos, continuando aqui, como viver para a glória de Deus, né? Então, primeiro de tudo, nós devemos conhecer a Deus, como nós já falamos, né? Que Ele deixou ali, se revelou através da Escritura, através da natureza, né? E ali nós vamos conhecer o Deus soberano. E também, irmãos, reconhecer que nós somos limitados, que nós somos falhos, né? E que nós devemos nos esforçar, né, irmãos? E mesmo assim, nós nos esforçando, nós vamos errar, né? Então nós devemos entender que nós somos fracos, limitados e que nós somos necessitados de Deus. E isso é mais um motivo para nós glorificar o nome de Deus, né? A nossa limitação, irmãos, por que nós devemos entender que somos limitados? Para nós sabermos que nós necessitamos de Deus. Nós estamos respirando, porque Deus nos deu esta bênção, né? Todos os dias Ele nos dá esta bênção, Ele nos dá uma oportunidade de estarmos aqui na terra, né? Para nós sermos aperfeiçoados pelo poder de Deus. A Bíblia nos diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Porque, irmãos, que isso, nós devemos entender isso, porque aí nós vamos nos colocar no lugar de necessitado e buscar a Deus, que é o Todo-Poderoso. A Bíblia nos diz aqui no Salmo 90, capítulo 90, versículo 10, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela robustez, chega aos 80 anos. A medida deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Então, isso aqui nos mostra, irmãos, que nós somos limitados e nós somos necessitados de Deus, da misericórdia dele. Então, o nosso propósito é de glorificar a Deus aqui na terra, mesmo com as nossas fraquezas. Deus fez assim, né? E por que Ele fez assim, irmãos? Para que o reino de Deus se expanda, né? Expandir aqui na terra, né? Ele escolheu a sua igreja, a igreja que cultua, que glorifica o seu nome. E através da glórias que é direcionada a Deus, através da igreja, o reino de Deus está crescendo, né? Aqui na terra. Então, irmãos, em Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Esse capítulo e esses 2 versículos, irmãos, nos fala da bondade de Deus, né? E por isso o conselho do apóstolo Paulo, né, para que nós nos apresentemos, né, os nossos corpos como um sacrifício vivo, né, usando o nosso corpo, né, para glorificar a Deus. Mas como devo usar o meu corpo, irmão, para glorificar a Deus? Cuidando, zelando, né, cobrindo, né? A Bíblia nos diz, irmãos, que o nosso corpo é templo de Deus, é o templo do Espírito Santo. E nós não pertencemos mais a nós, pois nós somos
propriedade exclusiva de Deus. Então, é isso que a Bíblia nos diz. Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Que é o vosso culto racional. O que é um culto racional, irmãos? É um culto com entendimento, é um culto com compreensão, né? Aqui eu estava vendo uma situação aqui que diz assim, que o culto ele tem que ser com sinceridade e verdade. Quantas vezes nós estamos lá na igreja cantando, né, alguns louvores que não condiz com a nossa realidade, né? Que a gente fala que estamos ali por amor às almas, né? Que a gente quer lá dar a vida, doar a nossa vida. Deus está ouvindo tudo isso, irmãos, né? Será que nós estamos mesmo realmente vivendo aquilo que está saindo da nossa boca, do nosso coração, né? Por isso que nós devemos prestar um culto racional a Deus. Por isso que nós devemos prestar bem atenção. Muitas vezes estamos ali, né? Tem um hino da Mara Lima que cantam, né? Queria ser como a igreja primitiva, com os irmãos lá do passado. Irmãos, eu acho que nós não suportaria nem 1% do que aqueles irmãos suportaram, né? Lá no tempo lá do Coliseu, do tempo lá de Roma, quando foi incendiado Roma, né? Que Nero incendiou Roma, colocaram nossos irmãos lá como tochas humanas, né? E aí muitas vezes a gente canta, eu quero ser como eles lá, né? Como os irmãos lá, né? Mas, irmãos, será que vamos mesmo? Será que nós vamos fazer um culto dessa forma para Deus? Deus sabe, irmãos, Deus conhece o nosso coração. Então, nós temos que ser sinceros, que ser racional, né? E buscar o conhecimento verdadeiro. Então, o nosso culto, ele deve ser expressado de coração, com sinceridade e verdade, em espírito e não apenas por meios de rituais, né? Muitas vezes nós estamos ali e a gente vê aquele culto que parece igual o outro, igual o que passou, e é só ritual em cima de ritual, né? Então nós devemos analisar tudo isso, irmãos, porque muitas vezes Deus não está recebendo o nosso culto. Amém? Glórias a Deus aí pela mais uma porção da palavra aí pelo irmão Leandro Cubim, né? Estamos aí aprendendo bastante através da vida dos nossos irmãos. Está conosco aqui mais alguns irmãos aqui, a irmã Maria Ramires, a minha mãe está aqui, da boa noite e paz do Senhor. Quero mandar um abraço para minha mãe, para o meu pai também. Está conosco aqui o irmão Alexandre Tavares, o irmão que teve, né, o seu filho aí se batizou no último domingo, né? O Murilo, né? Já manda um abraço para esse jovem que é promissor na presença de Deus, né? Na casa do Senhor. Deus tem grandes coisas a fazer na vida, não só do Murilo, mas do seu pai e toda a sua família. Que Deus abençoe. É um jovem muito dedicado e interessado pelas coisas de Deus, né? Nós sempre está em nossas orações, juntamente com o seu pai, o Alexandre Tavares. Que Deus abençoe, um grande abraço, meu irmão. Também está aqui o irmão Jonatas, né? Ele diz ali, aleluia, quero aprender mais, né? Está com sede de aprender esse menino aí, que Deus abençoe. Também está conosco o irmão Valmir Oliveira. Ele diz, graça e paz, Deus, graça e paz, Deus, meus amados irmãos. Graça e paz de Deus, meus amados irmãos. Muito obrigado, irmão Valmir, pela sua audiência. Deus abençoe a sua vida. E sempre que eu vejo o irmão, eu lembro, né, dos dias que nós evangelizávamos ali o bairro, né, que nós pregávamos o evangelho ali no setor 7, né. Foi tempos bons, né, que não voltarão, né, mas aquele evangelho que nós aprendemos ali, nós seguimos pregando aí por este mundo afora, até onde alcançar a nossa voz.
O irmão Daniel também Estivene está aí, nosso discípulo, né? Que Deus abençoe. Ele diz: a paz do Senhor na escuta. Quero mandar um abraço, né, para o irmão Osiel aí, seu pai, e a sua família. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Também a irmã Helena diz ali: eu acredito quando o apóstolo Paulo fala em renovação de mente, ele está falando para nós aprofundar na palavra de Deus, pois somos libertos pela palavra. A única coisa capaz de renovar a nossa mente é a palavra de Deus, e a ação do Espírito Santo está muito correta, irmã Helena, exatamente isso daí. Nós só podemos ser renovado e purificado pela palavra do Senhor. Se não for a palavra, né? A palavra é o que nos limpa, né? Com a ação do Espírito Santo levando para o nosso entendimento, né? Primeiro a palavra entra no nosso sentimento, né? E ali ela se comunica com a nossa alma, e através do Espírito Santo ela é entranhada em nós, né? E nós ali a fixamos na nossa mente, né? E você que está na audiência aí, comente aí como é que você acha que é um culto, um verdadeiro culto para Deus, né? Estão aqui o irmão Valmir ali comentando: verdadeiros irmãos, somos transformados e batizados na palavra. É verdade, irmão, é uma grande verdade isso, né? A palavra nos transformou e nos batizou, né? Nos marcou como entrada para o reino celeste. E hoje nós não precisamos de um templo físico para adorar a Deus, né? Nós podemos muito bem nos reunir nos templos físicos para prestar cultos a Deus, mas o templo principal somos nós, né? A casa, né, do Espírito Santo, né? Como diz, né? Morada do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele não nos visita, né? Ele entra na nossa vida e faz morada, né? Enquanto nós estivermos atraindo ele, ele está dentro da nossa morada, né? Mas a Bíblia nos dá vários toques ali para que nós venhamos dar conta, né? Que para que nós não entristeçamos o Espírito Santo, para que nós não extingua o Espírito Santo, e assim tem vários advertências, né? Para que nós venhamos não tirar o Espírito Santo da nossa vida através dos nossos atos, né? Mas damos graças a Deus porque o Senhor tem nos elegido, né? Para nós estarmos na salvação. Então você que está ouvindo aí, o Senhor te escolheu, o Senhor te selecionou para você escutar esta mensagem de hoje, e assim, quem sabe, se você ainda não alcançou a salvação, estar adentrando a salvação, operando bem a vossa salvação, como o apóstolo Paulo nos falou assim. Então vamos continuar ali, o irmão já está pronto ali, e nós vamos dar continuidade ao assunto aí, meus irmãos. E eu gostaria que você comentasse aí mais um pouco, assim como o irmão Valmir ali comentou, né? Que está ali, né? Verdadeiros irmãos, e outros irmãos comentaram ali, a irmã Helena, o irmão Jonathan ali, e vários irmãos ali, minha mãe, e também o irmão, todos esses irmãos aí, você também comente e marque alguém aí, porque o tema está verdadeiramente interessante. Está muito bom estar com você nesta noite, porque o Senhor tem um grande propósito de lhe esclarecer mais um pouco da palavra. Nós não estamos aqui como mestres, né? Porque não assim não nos determinamos, né? Nós estamos aqui como os discípulos de Cristo e tentando aumentar, né, os discípulos, aumentar aqueles seguidores de Cristo, né? Nós estamos aqui passando temas, falando nos relacionamentos de Deus, que é o culto. O culto é uma forma de nos relacionar a Deus. Nós vamos ali prestar o nosso culto de adoração, o nosso culto de graça, e assim o Senhor vai nos direcionando, né? Então vamos escutar ali pelo irmão Leandro mais uma porção da mensagem de Deus aí. Glória a Deus. Irmãos, no começo nós estávamos comentando sobre a soberania de Deus, sobre a autoridade, do temor de Deus, né, irmãos, que devemos ter. Que a partir do momento que nós começamos a conhecer a Deus, nós temos temor, não medo, mas temor, né? E a Bíblia diz, irmãos, que a glória de Deus, ela consome, né?
ela é consumidora. Muitas vezes, no passado, lá no Velho Testamento, Deus se manifestava, mas o povo não poderia ver o Moisés, um exemplo de Moisés, né? Que Moisés, se visse a glória de Deus, ele seria consumido, né? E Hebreus aqui nos fala, irmãos, que quando Deus se manifestou lá no monte, né? No monte, o monte ele pegava fogo, né? Pois não, diz assim em Hebreus 12, vou ler para os irmãos aqui, Hebreus 12, 18. Pois não tendes chegado o monte palpável aceso em fogo, e a escuridão e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram rogaram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Até um animal que tocasse no monte seria, né, morto. Tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrorizado e trêmulo. Então, irmãos, a presença de Deus, hoje, irmãos, a presença de Deus, muitas vezes ela como é que eu posso dizer, ela é diminuída pelo homem, pelo entendimento que o homem tem de Deus, pois ele não conhece muitas vezes o Deus que a Bíblia nos ensina, pois se nós conhecêssemos esse Deus como ele é, nós chegaríamos a ele com reverência, né? Com temor, para cultuar esse Deus. Por isso que hoje muitas igrejas, né, irmãos, não acontece nada, não tem mais transformação de vida. As pessoas entram e saem da mesma maneira porque não conhecem o Deus verdadeiro. Estou falando isso aqui, irmãos, a gente sabe que era do Velho Testamento, mas o Deus do Velho Testamento, ele continua sendo o mesmo Deus, e ele tem os seus critérios para ser adorado. Hoje o homem não morre mais como morria no passado, mas hoje o homem morre espiritualmente, né? Então nós devemos ter esse cuidado, irmãos. Mas esses assuntos que vocês trazem, esses pontos de vista que os irmãos trazem, não é total, como é que dizem, Efraim? Não é politicamente correto, né? Não é delicado. Então, mas está escrito, irmãos. Deus deixou escrito da maneira que ele quer ser cultuado, né? Não devemos ter medo de Deus, mas temer a Deus, né? Honrar ele como ele é. É isso que ele deseja daqueles que ele salvou. Ele nos salvou para nós adorar a ele. Então, irmãos, a Bíblia nos diz aqui, em Hebreus 12, 22, mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e miríades de anjos, a universal assembleia da igreja dos primogênitos escrito no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles quanto rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós, se nós desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Então, irmãos, nós devemos dar ouvido, devemos cultuar esse Deus pela sua grandeza, por aquilo que ele é, por aquilo que ele fez por nós, né? Por isso nós devemos saber, né? Nós devemos saber trazer um verdadeiro culto a Deus, e não somente lá dentro das quatro paredes, mas aonde andarmos, nós devemos cultuar esse Deus, que ele é digno de honra e de glória, né? Então, no passado também, irmãos, lá teve João, né, quando
quando ele teve a visão do Apocalipse, né? Lá na ilha de Patmos, no Apocalipse 1:17, diz assim: quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o 18 diz assim: eu que vivo fui morto, mas eis aqui estou vivo pelo século dos séculos, e tenho a chave da morte e do Hades. Irmãos, esta declaração de Jesus, né, que ele fez para João, quando João teve a visão, ele não suportou e ele mesmo relatou que ele caiu como morto, né? Então a presença, a glória de Deus, ele é o Todo-Poderoso. Então nós devemos, irmãos, glorificar esse Deus e saber quão falho e pequeno nós somos na presença dele. E nós devemos perseverar, irmãos, até aquele grande dia, pois Jesus já fez tudo por nós. E esse é o motivo que nós devemos glorificar a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, o maior motivo para nós glorificar a Deus é a salvação que ele nos alcançou, né? E também nós, quando estamos, né, no culto, estamos ali para render graças a Deus, né? A palavra nos diz, né, que não há obra que nós façamos que nós vamos colocar Deus em dívida conosco, né? Então muitas vezes nós escutamos, né, expressões errôneas, né, no meio do culto, né? Como o irmão citou antes aqui, recém, né, que muitos dizem, né, nos dá um culto abençoado, né? Já é uma certa blasfêmia contra Deus, porque eu estou colocando o Senhor na condição de prestar um culto a mim, né? Claro que nós entendemos, né, que muitos irmãos, né, pelo fato de não se aprofundarem muito na mensagem, na palavra de Deus, né, eles acabam, né, copiando uns dos outros, assim como nós éramos antes, né? Antigamente, né, nós copiava, nós olhava o que os outros faziam e ali nós procurava fazer o que era aos nossos olhos certo, né? Mas nós não estudávamos, não íamos atrás, nós não buscava, né? Nós não ia por conta própria buscar, né? Porque assim nós éramos doutrinados, né? A olhar, né, um exemplo e seguir aquele exemplo daquela pessoa ali idônea, mas muitas vezes ela não tinha, né, uma capacidade, uma desenvoltura maior, né? O que ela tinha, né, era para nos levar até Deus, para que nós conhecêssemos o Evangelho, né? Mas a partir dali nós precisaríamos de algo a mais, de um estudo a mais, de uma paciência a mais, e assim nós vamos, por isso nasceu em nós, né, o sentimento de nós passar para vocês esses estudos, esses ensinos, a qual o Senhor tem nos esclarecido. E quando nós vamos prestar um culto a Deus, né, nós estamos ali todos juntos, aqueles que são salvos, né, que vão ali, assim como um dia o Senhor pediu para um pai o seu filho, né, para ser imolado, né, Isaac ia ser imolado ali, e o Senhor proveu no último momento ali um cordeiro. Nós vamos para o culto ali, ele ia prestar, né, um sacrifício e ia prestar um culto a Deus ali. E nós, quando nós vamos na casa onde se reúne os santos, nós vamos ali para prestar um culto para Deus. Mas é lógico que não é impossibilitado de nós prestar um culto para Deus no nosso lar, no nosso quarto, no nosso momento de devocional com Deus. Lógico, mas muitas vezes nós precisamos congregar, é bom congregar, nós não estamos aqui incitando vocês a não entrar numa igreja, né? Mas nós estamos aqui ensinando para você o que é o verdadeiro culto a Deus, né? No momento em que nós começamos a fazer uso, né, de psicologias baratas para induzi-los a pensar, induzi-lo vocês a ofertar, induzi-lo vocês a fazer algo, eu já estou saindo do verdadeiro culto para Deus, né? O culto
para prestar o culto para Deus é exclusivamente entregar a Deus tudo aquilo que você tem de melhor, não com valores, mas com a sua vida, né? Porque nós temos que ser na nossa vida completa entregues ao Senhor. E no momento de nós prestar o culto, mais ainda, pois o Senhor está... a palavra do Senhor diz que o Senhor está com os olhos como que de chama de fogo e contempla seus fiéis aqui na terra. Então, no momento em que nós estamos prestando culto, não é para nós estarmos distraídos, né, com celulares, estar distraído com pensamentos fora da igreja, né, com a nossa casa que ficou, com várias coisas que nos tiram ali o momento de nós estarmos a sós com o verdadeiro Deus. Nós sabemos, né, irmãos, também, que existem outras formas de culto hoje em dia, né, com várias artimanhas mundanas dentro da onde seria um culto prestado para Deus. Nós sabemos que nós temos, né, como o irmão falou ali, né, nós não somos levados pelo politicamente correto, né, o que nos rege, o que nos esquadrinha, o que nos limita é a palavra do Senhor. Então meu limite é até onde a palavra do Senhor me coloca em evidência ali, ó. Por exemplo, se eu estiver falando sobre o culto de Deus, o que eles têm que estar dentro dos preceitos de Deus. Se você observar as cartas de Paulo, em muitas delas tem ali, né, como é que é o verdadeiro culto para Deus, né? Se você adentrar ali, e o que muitas vezes nós vemos, né? Muitos louvores que passa, muitas conversas, muitas lisonjeação para homens, e no momento da palavra muitas vezes, né, deixam a desejar, né? Muitas vezes dão para o pregador 15 minutos, 30 minutos, e nós sabemos que não é o suficiente para explanar uma mensagem coerente, né? Nós sabemos, lógico, que dá para te falar algo de Deus em até 1 minuto, porém, quando nós estamos ali num culto determinado, aquele horário para prestar o culto para Deus, muitas vezes é gasto com tantas coisas, né? Muitas vezes é gasto com uma mensagenzinha triste para após estar pedindo, né, algum valor, alguma coisa. Muitas vezes é acompanhado, né, de um emocionalismo para assim induzir você a, quem sabe, chorar no final do culto, quem sabe até mesmo acabar se descontrolando, né? E nós sabemos que a palavra, o Senhor Deus nosso, né, ele é ordeiro. O Senhor Deus nosso, ele não é desordenado, ele não é bagunçado, ele é muito centrado, né? Nós sabemos que as coisas de Deus têm ordem e também tem decência, né? Muitas vezes nós queremos expor, né, uma santidade além do que tem dentro de nós, e acabamos nos excedendo, né, com palavras, com grito, muitas vezes, né, nos descontrolamos, mas nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. Então, quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, é para nós termos um controle na nossa vida, um autocontrole, né? Então, quando alguém fala para você assim, o que você sentiu, qual foi a sua experiência no culto? Eu não me lembro, eu estava descontrolado. E dá para nós, através da palavra, né, nós ver que algo está errado ali, pois o descontrole, ele não provém de Deus, né? Então você que está me ouvindo, não vou dizer aqui que é o diabo que está agindo, mas muitas vezes o nosso sentimento, né, o nosso interno ali, o nosso psicológico, ele quer sobressair muitas vezes, porque nós não temos esse controle. Mas quando nós observamos o Espírito Santo na nossa vida, nós choramos, nós nos doamos para o Espírito Santo, mas tudo com ordem e decência, né? Porque o Deus que age em nós, ele tem essa decência para nos transmitir. Então, como é que eu vou ser descontrolado num culto ali que eu vou prestar a Deus, se ele tem que ser extremamente racional, né? Então, até as notas ali, o próprio salmista diz assim, né, que se nós for prestar um hino para Deus e as notas estiver desconexa uma da outra, para qual bem proveito vai ser, né? Nenhum proveito tem. Porém, se elas for harmoniosa,
elas vão ser de bom proveito. E na nossa vida com os cultos é exatamente assim. O que adianta eu chegar ali e prestar um culto de qualquer forma e sem o entendimento, sem saber o que estou fazendo? Não, eu estou saindo da minha casa para prestar um culto para Deus, e lá eu vou me doar para Deus, lá eu vou entregar o meu louvor, lá eu vou entregar a minha vida, lá eu vou entregar as minhas aflições, e ali eu vou sair cheio da presença do Senhor. Por quê? Porque ali eu me esvazio de mim, e aí o Espírito Santo toma meu corpo para a morada. Enquanto nós temos um ego grande, nós temos um ego, uma bagagem dentro de nós, o Espírito Santo está fora de nós, porque nós não damos espaço para esse Espírito da humildade, que é o Espírito Santo. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós estamos vazios do Espírito Santo. Mas quando nós liberamos tudo que há dentro de nós e abrimos o nosso coração e deixamos o Espírito Santo trabalhar, ele nos enche. E aí nós começamos a característica que é da pessoa cheia do Espírito Santo. A característica da pessoa cheia do Espírito Santo é estar com o fruto do Espírito Santo, conforme está escrito lá em Gálatas 5 e capítulo 5, versículo 22. Quando você entrar ali, você vai ler que existe um crivo ali crítico para aqueles que têm o Espírito Santo. Então, se eu digo que tenho o Espírito Santo, mas eu não tenho o fruto do Espírito Santo, mas eu quero mostrar o dom somente do Espírito Santo, existe algo errado na minha vida. Eu preciso me consertar, eu preciso retornar para o ponto inicial, para só assim eu conseguir prestar um culto verdadeiro a Deus. Enquanto eu estou cheio de mim, eu estou com nada de Deus. A matemática de Deus, ela parece complicada, mas ela é simples. Mais de nós, menos de Deus. Mais de Deus, menos de nós. Quando nós nos apresentamos vazio do nosso ego, do nosso ser, Deus nos enche da capacidade dele, Deus nos enche do poder dele, Deus nos enche do Espírito Santo dele. E não é para nós sairmos pulando, gritando e fazendo molecagem, né? Coisa de criancice, não. É para nós termos o fruto na nossa vida. Qual é o fruto? Amor ao próximo. Qual é o fruto? Longânimo. Qual é o fruto? Domínio próprio. Qual é o fruto? Temperança. Qual é o fruto? A fé. Qual é o fruto? O amor. E aí vai indo. Se eu não tenho essa evidência na minha vida, não adianta eu fazer o que fizer, eu pensar que prestar um culto, eu tocar, quem sabe, um instrumento perfeitamente. Se eu não tenho esta evidência na minha vida do fruto do Espírito Santo, eu não tenho o Espírito Santo. Então, se eu tenho o dom do Espírito Santo, os dons que o Espírito Santo me distribui, que dentro dele está o dom de profecia, dentro dele está o dom de falar em línguas, dentro dele está o dom de interpretar as línguas, dentro dele está o dom de discernimento, dentre muitos outros dons que o Espírito Santo assim nos concede. Se eu tenho um desses dons, mas eu não tenho o fruto, verdadeiramente, ou eu estou me enganando, ou eu estou tentando enganar alguém. Então, quando a evidência principal do Espírito Santo, biblicamente falando, aqui nós não estamos puxando sardinha, puxando brasa para o assado de alguma denominação, de algum leito religioso, né? Nós estamos aqui puxando para o lado da Bíblia, né? A Bíblia nos mostra que se eu não tiver o fruto do Espírito Santo, eu não tenho por que ter o dom. É uma farsa, né? Então eu tenho que ter o dom, mas também acompanhado do fruto. E o fruto só quem pode produzir é o Espírito Santo. Mas nós temos visto, né, um perigo, né, aí na nossa frente, que são os cultos que não levam mais a centralidade a Deus, né? Então esses cultos são perigosos porque antigamente você sentava num culto para aprender. Você sentava ali, toda a família sentava ali, de pequeno a grande, e era ensinado, como o irmão disse, que não se levantasse do
do banco, né? E antigamente, meus irmãos, os bancos eram de madeira dura, daquelas madeira rústica. Não era esses banquinhos que hoje tem estofadinho, não era com ar condicionado, né? Não era com bica d'água para todo lado que tu pode antes do culto tomar água, antes do culto ir ao banheiro, né? Geralmente era um banheiro muito pequeno e os bancos tudo duro e desconfortável, mas as pessoas ficavam ali sem nem se mexer porque não queriam perder a mensagem da salvação, né? Mas hoje nós temos visto, né, um egocentrismo, né, uma centralidade no homem, né, e cultos que ficam falando, né, que o homem vai vencer, que o homem merece, que o homem tem todo o apoio de Deus, e é uma grande farsa, né? A única coisa que nós merecíamos é pela Bíblia, pelo que a palavra fala, nós merecíamos o inferno. E essa é a verdade para nós. Você que está ouvindo, quem sabe você se choque. Mas como assim, meu irmão? Você está pregando a palavra da verdade? Você está pregando a palavra da vida? Sim, esta é a palavra da vida. O homem merecia o inferno, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, ele elegeu você, elegeu eu, elegeu nós que somos salvos para conhecer a salvação. Então, se você hoje foi alcançado pela palavra do Senhor, se conte feliz, porque hoje você está ouvindo uma palavra bíblica. Quando nós abrimos os evangelhos, nós olhamos os discursos e os ensinamentos, os sermãos que o Jesus, nosso Salvador, pregava, né? E em nenhum momento ele fazia chamarisco ou pescarias, né? Com como é que eu vou dizer, com frutos, né? Ele não tinha iscas, né? Carnais. Ele chamava o que? Vem o João Batista antes de Jesus pregando o arrependimento. Mas quando veio Jesus, mesmo assim ele não veio pregando um amor incondicional ali, que você podia ficar da forma que você quisesse, não. Quando ele conheceu a mulher ali, a prostituta, né, que ele já conhecia antes da fundação do mundo, ele falou com ela ali: mulher, cadê o teu marido? Bem sabendo da vida promíscua que ela vivia, né? E ali ele não passou a mão nela, né? O que ele disse, o que ele fez? Ela se arrepender e disse: vais, não peques mais, da água que eu tenho nunca mais terá sede. E ela pensando no material. Quantas vezes nós vamos no culto aprendendo a pedir material? Senhor, eu quero carro, eu quero casa, eu quero tudo. E nós não aprendemos a pedir pela misericórdia do Senhor, porque nós somos necessitados mais da misericórdia do Senhor, que foi o que nos alcançou através da graça, o favor imerecido, e nos alcançou a salvação. Então nós temos dívida eterna com Deus. Então quando nós dizemos assim, o Senhor não fica devendo nada para ninguém, já fere os preceitos do Senhor. Porque como é que eu vou colocar Deus na condição de talvez dever algo para alguém, mas ver se eu posso fazer isso, né? Não tenho como botar Deus numa coisa de devedor, pois Ele é o dono de todas as coisas e eu sou o devedor. A palavra do Senhor nos coloca, mesmo nós fazendo tudo certo e correndo e fazendo toda a obra que Deus nos chamou para fazer, ela nos mostra que ainda nós tendo terminado todas as obras, e querendo nós se sentar para descansar ali, para ter com Deus, para ter com seu servo, ainda nós somos tidos como inútil, porque nós não fizemos mais que a nossa obrigação. Então você que está ouvindo aí, vai tirando da sua memória aí, se alguma hora te induziram a pedir coisa para Deus e que Deus ia ser devedor de ti. Não pense dessa forma, pois Deus, Ele é soberano. Nós queríamos talvez entrar, né, na soberania de Deus, e ali tem um gancho para nós passar vários lives falando sobre isso, né? Vou ler um pouco de comentário aqui, vou voltar ali com o irmão Leandro, que eu cortei um pouco do irmão Leandro aqui, não voltei mais, me empolguei aqui falando, né? Mas Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aí conosco, nos suportando nessas horas, né? O irmão Carlos, né, diz assim: glórias a Deus, amém, glórias a Deus. Está conosco aí o irmão Ronaldo Rios, um grande abraço para esse irmão aí, que trabalha na área da segurança aí, né? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, seus filhos.
E também aí a irmã Helena comenta mais uma vez: a verdade é que muitos chegam no culto já cheio de problemas, de maledicências, cheios de nós mesmos. Não se enche um copo que já está cheio. É verdade, irmã Helena, quando nós estamos cheios, o Senhor não tem espaço dentro de nós, né? Também a irmã Mônica Greco Tola, esposa do irmão Adriano Tola, do pastor, né, Tola. Ela diz assim: é verdade, irmã Helena, prestar um culto a Deus é se prostrar em verdadeira adoração ao Senhor, independente das lutas e tribulações tais quais fazem parte da nossa vida cristã. Vemos sim adorar a Deus em todo o tempo, inclusive em meio aos desertos da nossa caminhada aqui na terra. A paz do Senhor Jesus aos irmãos da live. Muito obrigado aí pelo apoio e pelo acompanhamento aí, por estar conosco até esse momento. Deus abençoe a sua família. Um grande abraço aí. Um abraço ao seu esposo. Que Deus abençoe os ministérios de vocês e que venha prosperar, né, aquele fruto que os irmãos têm produzido, né? Que Deus venha ajudar aí nesse ministério da palavra do Senhor aí, que os irmãos têm se dedicado. Que Deus abençoe cada um que está na live. Então vou passar para o irmão Leandro e estaremos, né, daqui a pouco encerrando a live, estaremos orando por você. Se você quer uma oração, deixe seu nome aí que nós estaremos orando em seguida e Deus vai estar agindo em favor da sua vida. Glórias a Deus, glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, nós vimos, né, que o culto a Deus, como deve ser o culto a Deus, e também por que as pessoas não cultuam mais a Deus como Ele é, né? Lá em 1 Timóteo 4:1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Né? Isso aqui, irmãos, isso aqui está sendo dito para a igreja. Né? E no versículo 2 diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm a sua própria consciência cauterizada. Então, voltamos àquele assunto que eu digo, né? Que nós devemos conhecer a Deus como Ele é e dar a glória devida a Deus e cultuar a Deus, né, pelo que Ele é. Aí no 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 1 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos e ímpios, né? Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que, infelizmente, isso aqui é o quadro atual, né, de algumas igrejas, pois nós estamos vendo, né, o antropocentrismo, onde o centro é o homem, as almas, o mandamento de Cristo não está sendo muitas vezes feito, né, o ide, o fazei discípulos, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei, Jesus, né, que Jesus mandou fazer. Então, infelizmente, isso aqui é para a igreja, né? Não a igreja de Cristo, mas aquela que apostatou na fé, aquela que abandonou a fé, né? E continua dizendo aqui, irmão, 2 Timóteo, né, 3, capítulo 3, versículo 5, diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, e afasta-te também desses. Esse era o conselho de Paulo para Timóteo, né? Sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então, irmãos, muitos têm o conhecimento, né? Aprenderam, leram na Bíblia, mas não chegaram ao pleno conhecimento da verdade. Não foi revelado para eles o segredo, o mistério, né? Pois a Bíblia diz que
a palavra de Deus, ela é poder ela é loucura para aqueles que perecem, e é poder de Deus para os seus, né, para os filhos de Deus. Então, a palavra, ela faz o efeito que é para fazer na vida daqueles dos eleitos. Então, irmãos, o culto a Deus, quando deixamos de cultuar a Deus, é isso que acontece, né? Ajuntam doutores para si, sentem comichões nos ouvidos e querem ouvir aquilo que agrada o seu coração, sendo que a Bíblia, a palavra, ela nos exorta, ela tem que nos transformar, ela tem que nos fazer pessoas melhores, né? Voltada em servir o próximo, né? É assim que a Bíblia nos ensina. E muitas vezes nós vemos, né, profissionais da área, né, praticando coisas que é abominação, né? Até outro dia eu estava vendo um profissional lá, ele praticando hipnose, irmãos, no culto, né? Com palavras de efeito, com alguns detalhes, né, que a gente presta atenção e vê que aquilo ali são coisas fabricadas, né? Não vi nada de Deus, não vi nada do Espírito Santo, um movimento espiritual de Deus verdadeiro, né, irmãos? Então, o que acontece quando nós prestamos um verdadeiro culto a Deus? Quando nós prestamos um culto a Deus, vidas são salvas, vidas são transformadas, né? E a palavra, ela trabalha em nossos corações. Então, Tito, né? Tito 1, capítulo 1, versículo 16, diz assim: afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprobos para toda boa obra. Né, irmãos? Muitas vezes até estão fazendo uma obra, mas não é a boa obra, porque são reprovados pelas suas próprias atitudes. Então nós devemos ser conscientes, nós devemos analisar, né? Julgar, né, irmãos? Devemos julgar segundo a reta justiça de Deus, como a Bíblia nos ensina a julgar, né? Para nós não sermos enganados. Hoje sabemos que Jesus mesmo e os apóstolos alertaram desde aquela época que viriam muitos falsos mestres, muitos anticristos, né? O que é um anticristo? O anticristo é aquele que tira, ele crê em Cristo, mas ele tira o Cristo do seu lugar e coloca o engano, né? Coloca muitas vezes o homem para enganar aqueles que deveriam ser salvos pela pregação do Evangelho, mas estão sendo enganados. A Bíblia diz que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Então, o que a gente aprende com isso, irmãos? Que no meio desse movimento, que não é um movimento, que não é um culto direcionado a Deus, vai acontecer também maravilhas, vai acontecer milagres, mas isso tudo é produzido pelo anticristo, pelo falso, né, evangelho. E o apóstolo Paulo nos diz assim: mesmo que eu ou um anjo vier do céu e pregue um outro evangelho a não ser o de Cristo, seja amaldiçoado, seja anátema. Então nós estamos bem alertados, né, irmãos? Então só vamos ser enganados se nós quisermos. Então o conselho que nós sempre damos, né? Leiam, busquem a verdade através das Escrituras, né? Pois a Bíblia nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Glórias a Deus, né? Então, se você observar o cenário universal, né? O cenário mundial, digamos assim, você vai observar que todos os pontos, né? Todos os sinais que Cristo falou referente à sua volta já estão postos, né? Já está tudo pronto para a volta de Cristo, né? Quem sabe você pode pensar assim, mas ainda não se manifestou a besta
ainda não se manifestou o anticristo. Mas sabe você se não se manifestou o anticristo, né? O anticristo ele não vai vir se manifestando e colocando nos jornais, ó, eu sou o anticristo, né? Eu sou o tal, né? A Bíblia diz que ele viria, faria prodígios e maravilhas e, se possível, enganaria até os escolhidos. Se possível, né? Por que ele não enganaria os escolhidos? Porque os escolhidos estão buscando aprender na Bíblia, buscando ter uma vida de retidão com Deus, buscando ter intimidade com Deus, né? E quando nós buscamos estar na presença de Deus através da sua palavra, através de tudo aquilo que nós aprendemos de Cristo, nós não vamos ser enganados. Por que muitos estão correndo atrás de profecias humanas? Por que muitos estão, muitas vezes, até fazendo casamento com alguém, porque alguém profetizou sobre namoro, sobre casamento, e logo após não dá certo? Por quê? Porque não era de Deus. E foi enganado, não teve discernimento. Mas aqueles que são eleitos, eles devem buscar o entendimento direto de Deus, né? Nós não estamos aqui falando que você tem que estudar e pegar as letras e fazer de tudo algo mecanizado. Não é bem assim, né? Mas é que quando nós estamos buscando a palavra do Senhor, estamos estudando, estamos nos enquadrando conforme a Bíblia nos mostra, nós vamos caminhando para os lados retos de Deus. Porque como eu posso dizer que amo a Deus se eu não conheço a Deus? E como que eu vou conhecer a Deus se a sua única obra deixada para mim entender Ele foi a Bíblia e eu não estudo, não busco, não leio? Então eu não posso dizer que amo Deus se eu não busco conhecê-lo através do que Ele me deixou, do manual que Ele me deixou para conhecer Ele. Então eu não tenho que ter essa coerência na minha vida. Então você que está ouvindo, não sabe, até o dia de hoje você prestou culto a Deus, ou você entendia errado que o culto era, quem sabe para você, que o culto era outra coisa. Mas hoje você escutou sobre o verdadeiro culto para Deus, e nós estamos aqui, Deus está aqui te dando a oportunidade de você consertar este erro e seguir. A palavra do Senhor nos diz que, como é que ele falou, vá e não peques mais, né? Então nós temos essa oportunidade. E a palavra do Senhor, ela nos diz, aquele que se arrepende, confessa e deixa, o Senhor alcança ele de misericórdia. Ou seja, quando nós nos arrependemos das nossas falhas, nós abandonamos, nós confessamos a Deus, e aí nós alcançamos o perdão de Deus na nossa vida. Está conosco aqui o irmão Osiel da Silva, o irmão Osiel de Oliveira da Silva. Ele diz: a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos na escuta. Muito obrigado, irmão Osiel. Deus abençoe a sua família aí, juntamente com a sua mãe, com sua esposa e com seus filhos. Deus abençoe cada um. A irmã Helena que comenta novamente, né? De todos os dons que possa pedir ao Senhor, peça discernimento. É verdade, é um dom que a igreja em si, né, esqueceu de pedir a Deus, né? Todo mundo quer um dom, o mesmo dom, mas poucos pedem o dom que mais vai ser útil na igreja, que é do discernimento, né? Quando o cristão tem discernimento, ele não cai em qualquer lorota, digamos assim, né? Com um português bem claro, né? Ele não cai em qualquer pegadinha, né? Ele não cai em qualquer largada de envelope, ele não cai em qualquer palavreado, né? E não cai em qualquer manobra na psique humana, né? Ele não cai nas manobras, como o irmão estava contando, que presenciou ali cultos de hipnose, né? Aí nós já estamos entrando aí junto com os hinduístas, nós já estamos entrando também na filosofia budista, até mesmo na auto-hipnose, né? Muitos são levados a se auto-hipnotizar. Isso daí causa um grande transtorno para a mente humana, né? Quando nós estudamos um pouco da psicologia, nós aprendemos que após
uma hipnose ou após um grande transe, a pessoa acaba perdendo, né, a sua memória flash, né, do que aconteceu alguns minutos antes do acontecido. Ou seja, se a pessoa recebeu uma mensagem de Deus, não uma mensagem bíblica, porque quando a mensagem é de Deus, a pessoa ela não entra em auto-hipnose, ela não se descontrola, nem nada disso. Mas se ela recebeu uma mensagem bíblica, e mesmo assim, é uma mensagem centrada, e logo após essa mensagem ela entra num auto-transe, ou numa auto-hipnose, ela vai esquecer tudo aquilo que recém ela aprendeu. E vai ficar só com aquela sensação, né, do último prazer que ela teve ali, que foi a hipnose, né? Então, quando você vai observar o que a hipnose ela causa, né, relaxamento, ela causa saciedade da felicidade momentânea. Então, isso tudo vem querendo substituir o Espírito Santo de Deus. Mas nós que estamos aqui, nós estamos para bater de frente contra as heresias e contra as condutas erradas, né? Nós sabemos que quem somos nós para fazer tal? Eu mesmo respondo, né? Nós somos discípulos de Cristo. Os discípulos eram obrigados a defender a fé cristã onde eles estavam, né? E o que eles ganharam em troca foi perseguição, foi morte e foi muitas coisas que não é agradável. Então, muitas vezes, quem sabe, te chamaram, né, para esse evangelho e não te contaram os espinhos, só te pregaram as rosas. Mas, graças a Deus que o Senhor nos colocou na sua vida e você está escutando um pouco dos espinhos que há na palavra do Senhor. Quando nós pregamos somente as rosas, chega as dificuldades e as pessoas acabam abandonando a fé, abandonando Cristo, porque foi entregue um evangelho capengo, um evangelho faltoso, um evangelho fraudulento. Mas quando nós pregamos o evangelho verdadeiro, a mensagem entra no seu coração. Não precisa você ser hipnotizado, não precisa você ser levado a emoções grandiosas, mas você acaba com seu coração ardendo em chamas. E o seu coração vai produzir dentro de você uma melhoria através do Espírito Santo. Então, quando nós abrimos o coração para Deus, Ele faz morada em nós, Ele habita em nós e nos controla e nos ajuda. Glória a Deus. Uma irmã deixa uma referência bíblica aqui para nós em Mateus 7:24. Se o irmão vai procurando ali, que eu vou fazer o último comentário. Em seguida estamos já nos despedindo daqui a pouco dos irmãos. O irmão vai fazer leitura ali da referência que a irmã Mônica Greco Tola, ela nos deixa aí para a audiência. O irmão vai estar lendo. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Glórias a Deus. Todo aquele que lê, que aplica na sua vida exatamente o que a palavra está dizendo. Amém. Muito obrigado pela sua contribuição, que vem verdadeiramente aí também nos auxiliando nesta noite. Aquele que lê, que pratica e coloca na sua vida a palavra do Senhor, este é como se fizesse a casa sobre uma rocha, né? Vindo o vento, vindo a tempestade, vindo os mares, as correntezas, ela não se desmorona, exatamente isso. E a palavra verdadeira, ela nos chama sempre a responsabilidade de estar na condição de santo, de estar separado, de estar disposto a abandonar a sua vida própria por amor a Cristo, de estar renunciando, né, coisas internas para estar adorando a Deus e prestando um culto para Deus. Então nós só vamos conseguir prestar um culto para Deus se nós nos enquadrar lá onde fala, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Então, enquanto eu não fizer esse procedimento, abandonar o meu ego, abandonar as minhas vontades, eu não consigo prestar um verdadeiro culto para Deus. Então, você que está aí na audiência, quem sabe, meu irmão, algum de nós aqui foi enganado, né, por um evangelho barato.
mas dá graças a Deus mesmo assim, porque hoje nós temos até a internet para nos abrir os olhos ali. Você vai abrir um pastor de respeito ali, vai abrir uma pregação e ele vai falar com você. Se você quer alguma referência, você nos fale que nós passamos a você alguns pastores que são idôneos e que a palavra deles são verdadeiramente centrada na Bíblia, né? E se você quiser se aprofundar juntamente conosco, nós temos um grupo, né, de estudo aí, que nós nos reunimos esporadicamente ou às vezes uma vez por semana, e ali nós colocamos em pauta estudos bíblicos. E se você uma hora quiser estar conosco ali, se aprofundar junto conosco ali, nós estamos disponíveis para estar com você. Você entra em contato comigo ou com o irmão Leandro e nós estaremos dispostos ali a te receber, a conversar com você e assim estar juntamente com você crescendo na graça e no conhecimento, né? Nós não somos melhores que ninguém, nós não somos os únicos que podem pregar o evangelho, nós somos apenas os irmãos, né, que estão sem títulos, os irmãos que estão aqui abrindo, né, a nossa vida para conversar, para falar, para tentar ajudar todo aquele que estiver disposto a receber esse evangelho. A palavra do Senhor nos diz, né, aquele que crer, né, e for batizado, ele será salvo, e o que não crê está condenado. Então, todas as mensagens, palavras que nós falamos até agora, elas são pilariadas na Bíblia e nada foi da nossa cabeça, doutrinas que nós inventamos. São coisas que a Bíblia nos dá de referência e que nós aprendemos assim e assim estamos passando aos irmãos, né? Então vamos estar, né, finalizando aqui. A irmã Helena diz glória a Deus e a irmã Rúbia amém. E nós vamos estar finalizando com uma oração pela sua vida. Então, eu vou pedir para o irmão Leandro então encerrar com essa oração e depois nós já estaremos despedidos de você, tá bem? Tenha uma boa noite e Deus abençoe a sua vida junto com a sua família. O nosso desejo é que Deus venha prosperar o seu lar, tanto no espiritual primeiramente, quanto no material. Quem sabe você tem alguma falta hoje, tem algo que lhe falta e nós vamos estar orando aqui e Deus vai estar agindo aí, porque de nós não temos nada pessoal ali compartilhar, mas as coisas de Deus e o pedido que nós faremos a Deus, Ele pode alcançar a sua vida. Amém. O irmão Leandro vai estar orando. Vamos então. Senhor amado, eterno Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade e a tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada irmão que nos acompanhou, Senhor, nesta live. Te pedimos, Senhor, em favor das necessidades de todos os irmãos. Tu conhece a cada um, Senhor. Tu sabe do coração, Senhor, de cada um. Por isso, entregamos tudo a Ti, Senhor, e seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Dá-nos uma noite de descanso e guardado debaixo da Tua potente mão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Estamos despedidos e que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.